Hoje são 7 de janeiro de 2023. Queria desejar a todos um feliz ano novo. Vocês possam viver a vida de vocês de acordo com a vontade de Deus. Primeira pergunta, José Roberto, manda aí. Qual foi o tempo que o senhor ficou sem dormir? Mais tempo, né? Quanto tempo eu fiquei mais tempo sem dormir? Eu não sei precisar, Beto, mas eu acho que foi cerca de... Foi uma semana, foi, Luzirene? Sim. Foi quase uma semana sem dormir. Aí, quando eu fiquei uma semana sem dormir, eu saí daqui com uma cachorrinha daqui, que a gente tinha, uma cachorrinha, o apelido, o nome dela era Nega. Aí eu saí porque geralmente eu sempre faço, eu gosto de ir pra praia, aqui onde eu moro, na Praia do Futuro. Aí eu saí com a cachorrinha e fui fazer o Cooper, né? Geralmente eu faço o Cooper de madrugada, né? Bem no comecinho da madrugada, às vezes mesmo bem tarde. Eu já fiz Cooper, vocês nem lembram, mas eu já fiz Cooper meia-noite. Mas geralmente eu faço assim porque eu não quero ser visto na praia, né? Eu gosto da praia, mas como a praia ficou tão assim, pessoas imoral, pessoa nua, aí eu perdi o gosto de ir pra praia. Aí eu vou de noite. Eu gosto da areia, gosto de tomar banho de mar. Aí eu vou de noite. E gosto de fazer Cooper também. Geralmente eu faço as 3 coisas do atletismo: correr, nadar e pedalar. Gosto de todos os 3, né? Hoje mesmo eu já nadei e já corri na areia. Ainda não pedalei hoje. Geralmente o que eu mais faço, a minha atividade principal é de pedalar. E pedalar para mim é uma atividade prática. Eu não pedalo por hobby. Talvez os 2 que é hobby é nadar e correr. Já que não tem nenhuma, é mais uma atividade de física que me ajuda exatamente nisso, viu, Beto? A dormir. Geralmente eu penso muito. E pessoa que pensa muito, ele tem dificuldade de... geralmente, não sei se a Luzirene lembra, que tu lembra, Luzirene, que eu dizia que eu só sonho quando eu não faço o que eu tenho que fazer, né? O que eu não tenho que realizar. Quando eu não realizo o que eu tenho que realizar no dia, geralmente eu tenho um sonho. Quando eu não tenho sonho nenhum, é porque eu estava dormindo em absoluto. Eu tenho uma frase que é essa: eu não durmo, eu me restabeleço. Mas às vezes eu fico muito tempo em período de tipo hibernação, em que eu fico paralisado. Geralmente acontece isso por conta de mudanças climáticas. De alguma forma a mudança climática me afeta. Teve um período que não teve uma seca aqui no Ceará e eu fiquei assim, eu achei esquisito, eu fiquei desconectado. Quando as estações são boas, eu fico mais equilibrado. É como se o mundo estivesse em desarmonia, eu fico em desarmonia também. Interessante que a Bíblia diz isso em Romanos 8, que a própria criação espera a redenção dos filhos de Deus. Então, de alguma forma, se você observar o mundo ele está querendo ser reconstruído. O mundo ele está querendo ser renovado. O mundo ele quer ser restaurado como ele era no princípio. E a Bíblia diz que Deus vai regenerar essa terra e ela vai ser regenerada para receber os regenerados. Então todo aquele que tem uma esperança do reino dos céus, de alguma forma ele tem uma conexão com a natureza. Aí tem gente que ele não percebe isso, por quê? Porque está muito agitado, tem que cuidar da empresa, tem que dirigir, tem que viajar, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. A pessoa fica meio desconectada da própria natureza, né? Tem gente, pessoal, que ele nem olha para o céu, ele não olha para as estrelas, ele não olha para o Cruzeiro do Sul, ele não olha para as nuvens, ele não olha o canto do galo. O galo canta e ninguém escuta mais o galo cantar.
As pessoas não escutam mais o piado dos passarinhos. Por exemplo, eu sei que os passarinhos aqui em Fortaleza, quando são exatamente 4h35, começa a piarada dos passarinhos. Então, como é que a pessoa sabe disso? Porque a pessoa está, de alguma forma, está conectada com esse mundo. O mundo, pessoal, está no fim. Eu digo isso, eu garanto a vocês que o mundo está no fim. Já já Jesus vai restaurar esse mundo. Tipo quando aconteceu, tu lembra do tsunami, Beto? Que os elefantes perceberam que o tsunami iria acontecer. É interessante que o tsunami, quando ele aconteceu, foi um domingo antes, foi o domingo que eu saí da Assembleia de Deus. Vocês sabiam disso? Eu era da Assembleia de Deus. Aí, na minha última escola dominical, na Assembleia de Deus, eu não era nem professor, só fui como aluno. Foi até aqui no bairro onde atualmente eu moro. No outro bairro, onde eu dava aula, eu já tinha encerrado lá, mas aí eu vim para a última escola dominical, oficialmente ainda como membro da Assembleia de Deus. Aí, nessa aula da escola dominical, alguém perguntou assim, eu me lembro claramente, mas essas coisas de sinais e acontecimentos e catástrofes, isso sempre existiu. Isso sempre existiu, sempre teve terremoto e tal. Aí eu questionei, não. Aí, exatamente nesse ano, eu tinha feito um calendário onde eu colocava no calendário os acontecimentos de terremoto no mundo. Aí, todo terremoto eu colocava no calendário. Assim, as pessoas não percebiam, mas eu percebi. Aí eu assisti o Jornal Nacional do William Bonner lá. Eu acho que ainda era o William Bonner. Está com uns 20 anos. Aí eu assistia e todo dia, pode acreditar, toda semana tinha terremoto. Mas aí tinha um terremoto, teve um terremoto em tal lugar, e geralmente não morria ninguém. Os terremotos que tinha, não morria ninguém. E a Bíblia, ela deixa claro que vai haver terremoto. Ela não diz que haverá morte de terremoto, não. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam? A Bíblia diz que vai ter escassez de comida, mas não diz que necessariamente a escassez de comida vai gerar uma fome, não. Por exemplo, hoje em dia a gente come alimento que não é alimento mesmo. O frango não é mais frango. O ovo que a gente come não é mais ovo. É um produto que foi desenvolvido, né? É uma bolinha branca que chamam de ovo. Aquilo não é mais ovo, não. Não é ovo natural. A galinha não pôs aquele é um ovo artificial. Então tá tudo assim. Então não há comida e todo mundo, mas não tá ninguém passando fome. Todo mundo está comendo, está vivendo. O cristão deve, toda vez que ele for comer, orar pelo alimento, porque esse alimento que ele está comendo já não é mais saudável, né? O homem atualmente ele precisa de ter geralmente algum recurso, uma pílula para poder ele manter até a relação sexual dele, porque a comida não está mais satisfazendo. Antigamente a pessoa tomava suco de abacate, tomava caldo de mocotó, mas hoje em dia não desenvolveram pílula para a pessoa, porque o alimento não está mais satisfazendo, a pessoa não tem mais alimento saudável. É muito agrotóxicos que eles usam, a preocupação é só em produzir, quanto mais, não necessariamente em qualidade. Então o que eu quero dizer é que eu tenho uma certa conexão com o mundo, né? E no período, aí quando eu fui com a cachorrinha, seu Cooper, eu já estava com uma semana ou mais sem dormir. Eu não sei precisar quanto tempo eu estava sem dormir. Aí quando eu saí, aí chegou a dar meio-dia. Eu saí cedo, eu não sei ainda, não me lembro mais o tempo que eu saí. Eu só sei que já era meio-dia. Aí quando deu meio-dia, aí de repente eu tive um surto. Aí eu pensei, eu concluí que eu tinha morrido. Eu morri. Ixi, eu morri. Aí é como se eu tivesse morrido. Imagine você morrendo, você morreu. Aí é como se eu tivesse morrido, aí eu me acordei morto. Aí eu morri. Aí quando eu tive essa percepção que eu tinha morrido,
Aí eu senti uma nuvem no mesmo instante que eu tive esse surto, né? Eu morri. Aí uma nuvem saiu e o sol do meio-dia bateu nas minhas costas. E eu olhei para minha sombra na areia da praia. Aí eu olhei para minha sombra na areia da praia e disse: a escuridão das trevas. Eu estou na escuridão das trevas, olhando para minha sombra. Aí eu fiz totalmente uma nova reinterpretação da Bíblia naquele momento que eu estava tendo surto. Aí eu vi a sombra na areia, eu disse: eu estou no negrume das trevas. Aí eu fiquei fixo na minha sombra. Eu me lembrei até daqueles vídeos do Michael Jackson, que tem só a sombra, né? Vocês já viram, né? Aí eu fiquei olhando a minha sombra. Aí me lembrei do Peter Pan, a sombra do Peter Pan. E algumas mitologias que diziam que se você acordar e você estiver sem sombra, é porque naquele dia você vai morrer. Algumas coisas que eu já tinha lido. Eu só sei que juntou todas essas informações que eu tinha naquele momento de surto. Aí eu fiquei olhando para a minha sombra, para a escuridão da minha sombra. E veio a leitura bíblica. E entrará no negrume das trevas. Ao mesmo tempo, o sol apareceu, a nuvem foi retirada e eu senti um ardor nas costas. Aí eu estou no fogo. Aí eu já entendi que eu estava na chama do castigo. Aí eu fiquei pensando comigo: ixi, então quer dizer que as testemunhas de Jeová estavam certas? Porque mas como é que as testemunhas de Jeová estavam certas? Olha como eu estava num surto. Como é que as testemunhas de Jeová estavam certas se as testemunhas de Jeová não acreditam no inferno? Né? Mas aí eu dizia que eu estava... Mas eu comigo, né? Ixi, eu fui para o inferno, então eu estava errado. A minha posição religiosa de crente evangélico estava errada. Aí eu fiquei abatido. Aí é onde está a questão. Eu assimilei a minha condenação. Quando eu assimilei a minha condenação, quando eu aceitei que eu estava no inferno, eu me resignei. Então, para mim, eu fui para o inferno. Na minha consciência, eu estava no inferno. Então, eu aceitei a minha situação de perdido e tudo. Aí, olha a complicação. Aí eu peguei, tirei a minha vista da sombra e olhei como era meio-dia. Não tinha ninguém na praia. Aí eu olhei assim, não tinha ninguém. Eu dando uma rápida olhada para todos os lados, aí não tinha ninguém. Aí, coincidentemente, eu vi um homem passando, quando eu olhei para ele, ele virou o rosto. Aí eu interpretei assim: quer dizer que aqui ninguém vai conversar comigo, porque aqui não tem amor, então eu vou ficar vagando por essa terra. Aí eu fiz umas conexões com o livro do C.S. Lewis, O Grande Abismo, né? Eu tinha lido O Grande Abismo do C.S. Lewis, que ele fala dessa questão do inferno de uma maneira muito inteligente. Eu recomendo a todos vocês para assistir esse filme, O Grande Abismo. Aí nesse momento eu fiz uma conexão com O Grande Abismo e entendi que ninguém ia conversar comigo. Ao mesmo tempo passou um ônibus vazio, só tinha um motorista, eu olhei para ele, ele virou o rosto para mim. Coincidentemente, aí eu tive a conclusão que realmente eu estava numa situação perdida. Aquilo ali para mim era o inferno. Aí eu me resignei, aceitei o fato. Aí quando eu aceitei o fato que eu estava condenado, é como se eu tivesse ouvido: apartai-vos de mim, maldito, uma coisa assim, né? Quando eu aceitei o fato, aí a cachorrinha passou correndo. Aí eu, meu Deus. Aí eu vi a nega. Aí a cachorrinha fez eu voltar para a realidade. Porque eu vi a nega e eu sabia que a nega era a cachorrinha da minha casa e tal. Eu voltei, aí contei para minha esposa. Aí ela: Luiz, procura dormir, aí tá certo. Aí eu voltei a sair. Nunca mais aconteceu isso comigo, não. Mas eu não sei quanto tempo foi não, Beto. Deve ter sido uma semana, eu fiquei acordado. Mais uma pergunta, depois acaba.